E, gente, dentro do comunicar, existem duas situações. Tem muita gente que fala assim, eu comunico muito bem. Mas será que você comunica ou você informa muito bem? Porque comunicar e informar são coisas diferentes. Então, como está aparecendo aí para você, olha só, informar é um ato unilateral. Então, você tem uma informação nas mãos e você comunica essa informação. Você não interage com o seu interlocutor. Você só informa. Ela tem uma baixa reação do receptor, muitas vezes ali. Vamos pensar na empresa. Você tem um comunicado para fazer na empresa. Você reúne os gestores ou você reúne a equipe e você vai fazer um comunicado. Você não espera uma reação do seu receptor, certo? Você só está comunicando. Você está dando uma informação. Fazer esse processo, ele não é simples, mas ele é muito mais simples do que comunicar. Porque olha só, quando você fala em comunicar, você está dizendo que você vai tornar a informação em algo comum, em algo que as pessoas que estão te ouvindo vão entender de uma forma equalizada. Uma outra coisa, quando você comunica de uma forma assertiva, você provoca reações nos receptores. Você gera um movimento em quem está te ouvindo. E as pessoas começam a te ouvir de uma forma atenta e disponível. Então, avalie o seu dia a dia. Você tem informado ou comunicado? Olha lá, são duas coisas diferentes. Informar não significa que a sua informação ela vai ser equalizada. Será que todas as pessoas vão interpretar a mesma coisa? Você lembra do exemplo que eu acabei de dar? Naquele momento eu estava comunicando ou informando? Hoje eu entendo que eu estava informando, porque em momento nenhum eu busquei de quem estava recebendo a informação o quanto essa pessoa o quanto essa pessoa tinha realmente, ou as pessoas que estavam ali, tinham realmente entendido aquilo que eu queria comunicar. No fundo, eu queria só a parceria delas naquele momento. Mas o que eu consegui foi uma saia justa do tamanho do mundo. A comunicação, ela pode ser verbal, não verbal, escrita ou visual. A comunicação verbal, ela traduz através da linguagem aquilo que a gente quer comunicar. A não verbal está muito voltada para o nosso comportamento. O nosso corpo fala. A escrita é aquilo que eu codifico através da escrita. Então, é a forma como eu transmito informação por uma carta, né, num caderno ou na lousa, enfim, é escrita. E a visual é aquilo que as pessoas enxergam, é aquilo que eu quero que elas vejam. Então, a comunicação, ela tem esses quatro pilares. Você já conhece a teoria 73855? Você lembra lá no começo da nossa trilha que eu disse para você que a comunicação não era só aquilo que você dizia? E que o que você dizia era muito pequeno perto da comunicação? Pois é. Existe uma teoria que diz que 7% daquilo que a gente comunica são palavras. 38% é a nossa tonalidade de voz e 55% são os nossos gestos e nossas expressões. Olha só, você pode estar falando de algo super sério, sorrindo. Será que quem está recebendo a informação vai decodificar de que é algo muito sério? Com certeza não. Então quer dizer que eu não posso sorrir quando eu converso? Sim, mas você tem que entender que um sorriso, ele traz mais amabilidade na sua comunicação. Então, se você naquele momento precisa ter uma postura mais séria, né, mais responsável, você não vai sorrir nesse momento, porque a pessoa ela vai decodificar essa informação de uma forma diferente. Então, olha só, os gestos, eles são muito mais... As pessoas captam muito mais os nossos gestos e tonalidade de voz do que a própria palavra. Então, a gente pode, às vezes, falar... Quantas vezes alguém chegou em você e falou assim, nossa, você é um amigão. Legal. E aí você entendeu. Uhul, sou um amigão. Mas tem gente que já chegou em você e falou assim, amigo você, hein? Olha só, gente, são duas coisas totalmente diferentes. Eu nem precisei me esforçar muito para você que está aí do outro lado entender
que o meu gestual fala muito mais do que aquilo que eu tô dizendo. Faz sentido? Você já se viu nessa situação? E você concorda que se 7% é o que nós falamos, todo o restante está nas entrelinhas. Gente, por isso que é tão difícil nós comunicarmos. Então, o que são as entrelinhas? São aquelas informações, aqueles ruídos que atrapalham a informação que está chegando até você. E o que pode ser ruído nessa situação? Olha, você brigou com seu marido de manhã, ou você brigou com seu pai, com sua mãe, você foi para o trabalho. A primeira cobrança que você recebe no dia, a pessoa que está comunicando, ela vem com uma sensação, ou ela vem de uma forma aberta, tranquila, mas você recebe isso como uma ofensa. Tem a ver com quem mandou, tem a ver com quem emitiu a mensagem ou com você que recebeu a informação cheia de ruídos pessoais, aquilo que tem a ver com você. Olha, é uma provocação para que você avalie a sua comunicação todos os dias e tenha ciência de que a sua comunicação ela é totalmente impactada pelo que acontece ao seu redor. E o que é ter uma comunicação sem assertividade? Né? Então, legal, Ediane, se eu tenho que avaliar o meu contexto, se eu tenho que avaliar a forma como eu estou me sentindo no dia para falar e para receber informações, o que é, então, uma comunicação assertiva? Já que a gente está falando aqui de uma comunicação mais assertiva, e tô dizendo que, olha, os seus gestos falam muito mais que palavras, né? Que o seu contexto também representa muito os ruídos e a fidelidade do que você está dizendo. O que é uma comunicação sem assertividade? Olha, tá aí, coloquei para você. Primeiro, o transmissor expressa seus sentimentos, necessidades, direitos, sem levar em consideração e respeitar as ideias dos outros. Numa comunicação, a gente sempre tem que levar em consideração quem está recebendo essa mensagem. A gente tem que respeitar, às vezes, a forma de pensar do outro. A gente tem que respeitar as crenças do outro. Você já tentou falar de religião diferente da sua com alguém que é contra a sua religião ou contra o seu time de futebol? É contra, às vezes, a sua forma de política de enxergar, né? A sua forma política de enxergar? Então, olha só, se você não respeita o outro, automaticamente você vai ter um problema na sua comunicação. Baixa empatia. Gente, baixa empatia é deixar de julgar o outro. Quando a gente vai comunicar, a gente precisa, antes de mais nada, não é se colocar no lugar do outro, é entender o outro, entender a necessidade do outro, para que você consiga ouvir essa pessoa com empatia. Se você não estiver aberto para isso, se você estiver julgando de acordo com a sua régua de crenças, automaticamente você vai ter problema na sua comunicação. Muitas vezes a emoção ela se torna um ofensor dentro da sua comunicação. Então, sabe aquela história do conta até 10? Às vezes você recebe uma informação, se aquilo doeu, né, dói a boca do estômago, conta até 10. Tente olhar de formas diferentes. Né? Porque às vezes aquilo que você interpretou não é necessariamente aquilo que está sendo dito. E o foco do transmissor é vencer o argumento a qualquer custo, estar sempre certo. Você já discutiu com alguém que a necessidade não é entender, mas está certo? Pois é. Se você já vai para uma conversa tentando levando uma ideia e defendendo essa ideia sem ouvir o outro, então a sua comunicação ela já está sem assertividade. Então, olha só, tem 4 dicas aqui para que você perceba, né, no seu dia a dia, qual é o ofensor da sua comunicação. Gente, é muito simples. É só pensar, você é aquele cara que gosta de estar certo? Compra uma briga para estar certo? Pois é, então eu preciso dizer para você que você tem ofensores aí na sua comunicação. Principais ruídos que acontecem na comunicação: insegurança, falta do autoconhecimento. Gente, a gente fala tanto de se conhecer. Se você não conhece quais são os seus limites e oportunidades, você não sabe onde você tem segurança ou não. Né? Uma coisa que puxa a outra. Arrogância, achar que sabe tudo. Copo cheio não entra mais nada. Se você tá com um copinho cheio, qualquer gotinha que a gente coloque lá transborda, não é assim? Então, na comunicação,
A arrogância de achar que você sabe tudo impacta demais em quem está tentando te comunicar alguma coisa. O ego, que é o pensar ou só falar de si. Você já teve aquele colega que só fala dele? Tudo é sobre ele. As histórias é sobre ele. E quando você está contando a sua história, ou quando você está ali se abrindo para ele, ele fala assim: ah, eu já passei por isso. Eu já vivi isso. E aí ele começa a contar a história dele. Gente, é o ego, né? Ele está centralizando nele a comunicação. Defender verdades absolutas. Eu aprendi que não existe certo e errado. O certo e errado tem a ver com você. Aquilo que você aprendeu tem a ver com as suas crenças. Então, aquilo que é certo para você não necessariamente é certo para o outro. E aquilo que é errado para você não necessariamente é errado para o outro. Quando você começa a perceber isso e deixa de julgar, você se torna mais aberto para comunicar de forma assertiva. Não ter entusiasmo e energia para comunicar. É difícil, não é? Falar com alguém que não tem entusiasmo na voz, que não comunica. Eu gosto de dizer que é gente com cara de nuvem, cara de nada. Você nunca sabe se o que você está falando está agradando ou desagradando. Olha o gestual aí, né? Olha a comunicação não verbal acontecendo. Se ela não acontece, fica difícil de você comunicar. Sabe aquelas pessoas que vão para a festa e ficam no canto porque as outras pessoas não conseguem interagir com ela? Pois é, muitas vezes tem a ver com isso, porque ela não consegue dar andamento num processo de comunicação, ela não consegue conectar com o outro, ok? Falta de transparência. A falta de transparência, ela impacta demais na comunicação. Mas olha só, muitas vezes ser transparente não é ser mal educado, não é falar o que você quer. Ser transparente é dar luz à verdade daquilo que está sendo dito. Então, dentro de uma empresa, principalmente, às vezes você fica pensando, poxa, eu vou levar essa informação sem ter a composição completa, né? Sem levar... Não tem um início, meio e fim. Você vai levar ali o negócio de forma incompleta. Ser transparente é você fazer o outro entender aquilo que você está transferindo. E ele tem que sentir que o que você está levando para ele é verdadeiro. Então, não adianta também, sou super transparente e fazer o outro se sentir ansioso, né? Colocar essa transparência como um ponto de, eu sou assim mesmo. Não, gente. Ser transparente vai além disso, né? Ser transparente é ser verdadeiro, ok? Não identificar seu público. Um dos erros de comunicação é você não entender para quem que você está emitindo a informação. Se você não entende quem é seu público, dificilmente você vai comunicar com assertividade. Porque cada pessoa ou cada público recebe de uma forma diferente. Você lembra da Torre de Babel, que nós falamos lá no princípio? Pois é, ali tinham vários públicos diferentes. Eu tenho certeza que se deu bem quem conseguia fazer a relação entre um público e outro. Mas são poucas as pessoas que conseguem ter essa flexibilidade de conseguir analisar, né, entender esses públicos e comunicar como o público requer. Pensa numa mesa de reunião. Você está numa mesa de reunião. Se você não entende quem são os perfis das pessoas que estão ali, né, como que cada pessoa que está te ouvindo funciona, em algum momento você vai impactar essa pessoa negativamente. Mas à medida que você entende quem está do outro lado da mesa, você consegue se adaptar, se moldar, flexibilizar o seu comportamento para entender o outro lado. Linguagem inadequada. Você já viu um grupo de advogados conversando? Pois é, um juridiquês total. Imagina você, um Hellis mortal, entrando no meio dessa conversa e trazendo uma linguagem totalmente inadequada. Pois é, eles não vão te ouvir, vão deixar de te ouvir. Então, quando a gente está no ambiente, a gente precisa adaptar a nossa linguagem para atender esse ambiente. Impaciência. Se você não consegue conversar com as pessoas, interrompe as pessoas, não ouve o que elas estão dizendo, você é impaciente, você vai ter muito ruído na sua comunicação. Paciência é uma competência comportamental que se desenvolve. Então, como que se desenvolve a paciência? A gente sempre diz que para você ser desenvolvido, você tem que ser inserido num contexto. A gente não desenvolve paciência sem ter
desafios que precisam gerar a nossa paciência. Então, seja paciente com as pessoas. Ouça, esteja aberto para ouvir, né, para interagir com as pessoas. Não ouvir na essência. O que é não ouvir na essência? É ouvir aquilo que você quer ouvir, não o que a pessoa está te dizendo. Para você ouvir na essência, você tem que ouvir. Existe um problema sério aqui. Nós vamos para a escola, nós aprendemos a escrever, mas em momento nenhum nós somos ensinados a ouvir. Você já parou para pensar sobre isso? E o maior problema da comunicação é a dificuldade que nós temos em ouvir o que o outro está dizendo. Então, se você não ouve, começa a praticar hoje, porque o ouvir melhora muito a sua comunicação. Desconfiança. A desconfiança é um dos ruídos que impede você de ser feliz. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que a pessoa te diga, ela pode ser o mais transparente possível na comunicação dela. A desconfiança, ela está dentro de você. É uma crença sua. Então, se ela te fala, você vai receber isso com ruído. Busque o autoconhecimento para que você reduza esse tipo de ruído na sua comunicação. A falta de empatia. A empatia não é você se colocar só no lugar do outro. A empatia é você deixar muitas vezes de avaliar as suas crenças para entender a crença do outro e criar uma conexão. E uma outra coisa, gente, é não conhecer o assunto tratado. Se você não conhece o assunto tratado, dificilmente você vai ter um processo de convencimento com as pessoas que estão recebendo a sua mensagem. E quais são os pilares de uma comunicação assertiva? Pois é, gente, isso aqui é agressivo, não é mesmo? Se até aqui você conseguiu entender o que é comunicação, agora eu vou te dar os 4 pilares para uma comunicação assertiva. Acompanha comigo. O primeiro pilar é o pilar da observação. Observar sem julgar. É estar disposto para entender o contexto. É ouvir na essência. Então, o primeiro pilar, gente, é observar, não é falar, é observar. O segundo pilar tem a ver com o sentir, o sentimento. Busque em quem está recebendo a sua informação os sentimentos que você está gerando nessa pessoa. Isso é o buscar as entrelinhas. E traga isso à tona. Muitas vezes você está ali fazendo uma comunicação, você está percebendo que a pessoa está desconfortável e você não presta atenção a esse desconforto. Então, traz para dentro da sua comunicação esse desconforto e questione. Olha, em que momento que você sentiu desconforto no que eu te falei? Me traduz essa sensação. Se você traz a pessoa para dentro do contexto, ela vai comunicar com você e você pode alinhar um pouquinho melhor esse ruído. Expresse, que tem a ver com entender a necessidade, entender ou comunicar as suas motivações e valores. Quando você está ali comunicando, você diz para a pessoa qual é a sua necessidade dentro daquele processo. Olha, eu estou te dizendo isso porque eu tenho essa necessidade. O meu objetivo é chegar em determinado ponto. Quando você coloca isso para a pessoa, você deixa a comunicação mais clara e faça o pedido, né? Realize um pedido de uma forma clara, objetiva, sem mandar ou pedir. Todas as vezes que você convida a pessoa para pensar como você ou para analisar a sua comunicação, você está tirando a trava da imposição. Sabe aquela coisa? Você pode me ajudar com isso? Nossa, pensei em você para me ajudar nessa questão. É uma forma de você fazer o pedido. Fica muito mais maleável, não fica? Então você está ouvindo, às vezes a pessoa vem e faz uma reclamação para você. Em vez de você receber essa informação com uma justificativa, por exemplo, ouça primeiro, tente entender o que ela está sentindo, por que isso chegou até você. Diga para a pessoa qual é a necessidade, por que foi feito dessa forma e peça ajuda. Poxa, olha, se isso te causou um desconforto, eu vou pedir que da próxima vez você me deixe atento, me fale sobre a sua necessidade, a forma que você está pensando, eu tenho interesse em te ouvir. Isso facilita muito a comunicação. Agora, se a gente está falando de entrelinhas, existe uma ferramenta que eu quero apresentar para você, para que você consiga, pelo menos, se fazer um autoconhecimento
das entrelinhas, de como você comunica e como as pessoas percebem aquilo que você está comunicando. Você está pronto? Então vamos para o próximo módulo.